Por milênios, a humanidade olhou para o céu noturno e viu a Via Láctea como a totalidade do universo. Mas em 23 de novembro de 1924, há mais de 100 anos, tudo mudou. Antes desse dia, as estrelas, nebulosas e outros objetos celestes que brilhavam no céu eram considerados parte de um único sistema cósmico, ou seja, uma única galáxia, a Via Láctea. No entanto, essa visão começou a mudar radicalmente no início do século XX, graças às observações pioneiras do astrônomo Edwin Hubble. Neste vídeo, vamos nos debruçar sobre este assunto interessante. Por favor, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações e me ajude a alavancar o canal. Por favor. No início do século XX, os astrônomos debatiam a natureza de objetos nebulosos que iluminavam o céu. Alguns acreditavam que essas nebulosas espirais eram simplesmente nuvens de gás dentro da Via Láctea, enquanto outros propunham que eram sistemas estelares independentes, ou seja, galáxias. Foi quando Edwin Hubble, utilizando o poderoso observador Mount Wilson em Los Angeles, na Califórnia, conseguiu resolver essa questão, utilizando um telescópio de 250 cm de abertura. Ao estudar as chamadas estrelas variáveis cefeidas dessas nebulosas, ou seja, estrelas gigantes ou supergigantes amarelas que variam de brilho de forma regular e que são muito mais luminosas e maiores que o Sol, Edwin conseguiu determinar suas distâncias. Para sua surpresa, as distâncias dessas nebulosas eram muito maiores do que qualquer objeto dentro da Via Láctea. A nebulosa de Andrômeda e a nebulosa da galáxia de Triângulo, por exemplo, as grandes galáxias mais próximas da Via Láctea, estavam a milhões de anos-luz de distância, muito além dos limites da nossa galáxia. E em 23 de novembro de 1994, foi o dia em que os leitores que folheavam o jornal New York Times encontraram um artigo intrigante. A manchete dizia: foi descoberto que nebulosas espirais são sistemas estelares. Dr. Hubble, sim, eles escreveram erradamente o nome de Edwin Hubble. Em vez de dizer Hubble, escreveram Hubble. Dr. Hubble confirma a visão de que elas são universos ilhas, semelhantes ao nosso. Neste dia, o mundo ficou a saber que o universo não se limitava na Via Láctea. Mas 4 anos antes do anúncio do Edwin, um evento chamado o Grande Debate ocorreu em Washington, D.C., entre os astrônomos americanos Herschel Shepley e Herbert Katz. Herschel havia demonstrado em artigos recentes da época que a Via Láctea era maior do que a medição anterior. Ele argumentou que ela poderia acomodar nebulosas espirais em seu interior. Herbert, por sua vez, defendia a existência de galáxias além da Via Láctea. Ignorando certos detalhes, Herbert venceu o detalhe. No entanto, foi o método usado por Herschel para medir distância na Via Láctea que fundamentou a descoberta de Edwin Hubble. Usando os cálculos de Leavitt, uma jovem que foi contratada para analisar imagens de observações de telescópio no Harvard College Observatory, em Massachusetts, nos Estados Unidos da América, Hubble descobriu que a distância de sua cefeida excedeu o tamanho que Herschel calculou para a Via Láctea. Nos meses seguintes, Hubble examinou outras nebulosas espirais enquanto procurava por mais cefeidas para medir distâncias. Lembrando que cefeidas são estrelas gigantes ou supergigantes amarelas que variam de brilho de forma regular e que são muito mais luminosas e maiores que o Sol. A notícia das observações de Hubble estava se espalhando entre os astrônomos. Em Harvard, Herschel Shepley recebeu uma carta de Hubble detalhando sua descoberta. Ele entregou essa carta à sua colega astrônoma, a Cecília, e comentou o seguinte: aqui está a carta que descreve o universo. A descoberta de Hubble não apenas revelou a existência de outras galáxias, mas também indicou que o universo estava em expansão. Ao analisar as várias partes que compõem a luz das galáxias distantes, Hubble observou um desvio para o vermelho, um fenômeno conhecido como redshift. Esse redshift é interpretado como um efeito Doppler, indicando que as galáxias estão se afastando de nós. E quando isso acontece, a luz delas se desvia cada vez mais para o vermelho. Acerca do efeito Doppler, falei nele neste vídeo aqui que está passando no card. A relação entre a velocidade de recessão das galáxias e a sua distância, conhecida como lei de Hubble, sugeriu que o universo estava se expandindo de forma uniforme e em todas as direções. Essa descoberta revolucionou a cosmologia e acabou levando à formulação da teoria do Big Bang. Velocidade de recessão das galáxias é a taxa de variação de distância entre galáxias e nós ao longo do tempo. Ela é uma consequência da expansão do universo e faz com que as galáxias se afastem cada vez mais umas das outras. Mas quais são as implicações que a descoberta de Hubble trouxeram?
Se ainda não deixou seu like e nem se inscreveu, certifique de fazer isso já, por favor. É muito importante para o crescimento do canal. A descoberta de Hubble teve profundas implicações para a nossa compreensão do universo. Segundo os astrônomos, ela deixou claro que a nossa galáxia não era única. Era apenas uma entre bilhões de outras galáxias que compõem o universo. Mostrou que o universo não está estático, mas sim em constante expansão, e foi um pilar da teoria que frequentemente é usada para explicar a origem do universo, a teoria do Big Bang. Essa teoria, que é baseada na expansão do universo, sugere que o universo teve um início e continua evoluindo. Bem, quanto ao que eu acho sobre a teoria do Big Bang, falei nesse vídeo aqui. Mas qual é o legado que Hubble deixou? O legado de Edwin Hubble é inegável. Suas observações pioneiras transformaram nossa visão dos cosmos e abriram caminhos para novas descobertas. Telescópios espaciais como o Hubble e James Webb continuam a expandir nossos horizontes cósmicos, revelando um universo cada vez mais complexo e fascinante. A descoberta de que a Via Láctea não era única, mas apenas uma pequena parte de um universo muito maior, foi uma das maiores revoluções científicas do século XX. Essa descoberta transformou nossa compreensão do lugar que ocupamos no cosmos e nos inspirou a continuar explorando os mistérios do universo. Então, meu amigo, para não perder novos assuntos relacionados com a astronomia, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. No próximo vídeo, falarei do primeiro telescópio espacial do mundo, telescópio espacial que mudou a astronomia de uma vez por todas. Assista este vídeo aqui sobre o cientista mais combatido da história. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.